Moçada, vamos continuar aqui na nossa descrição, né, das gramíneas. Agora, gramíneas do gênero pânico. Pânico máximo. Então, essas, vocês vão ver que tem muitas semelhanças entre elas, né? O que for de diferente a gente vai comentar. Mas como são vários cultivares, muita informação, nós vamos dar uma passada aqui mais dos pontos importantes e mais de uma maneira geral, tá? Bom, o nome científico, né, dessas plantas, pânico máximo, para todas elas. O pânico máximo sozinho é um cultivar comum, né, de pânico, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Quando tem alguma característica específica ou quando é um cultivar específico, vai vir lá, pânico máximo cultivar tal. Então, pânico máximo cultivar Mombaça, pânico máximo cultivar Tamani, né, e assim por diante. Então, o nome comum desse capim é o capim colonião ou colonhão, como alguns conhecem, capim touceira, e geralmente recebe o nome do cultivar. Então, o pânico máximo cultivar Mombaça recebe o nome comum de Mombaça. Tá? O pânico máximo cultivar Tanzânia recebe o nome comum de Tanzânia, e assim por diante. A origem desses capins é africana, né? Assim como a gente viu várias outras. A introdução é bem antiga, né? Tem outros relatos aí do século XVI, mas os mais comuns datam da época aí do século XVIII, que esse capim foi introduzido como cama, né, para os escravos nos navios negreiros. Então, tem realmente uma história muito grande aí por trás disso, né? E desde que vieram, se adaptaram muito bem às regiões de clima e solos aqui no Brasil. E são muito utilizados aí, tanto na pecuária de corte, pecuária de leite, né, pequenos ruminantes, equinos, principalmente, quando a gente fala de pastagem para equino, são muito utilizados, né, e inclusive tem até alguns mitos aí sobre eles, e a gente comentou um pouco na rodada de Tira Dúvidas, né, e vamos chamar a atenção aqui de algumas outras coisas. Aqui, gente, a gente vai se ater mais à parte descricional mesmo, de aspectos vegetativos, características de clima, de solo, etc., né? E em um segundo momento aí, se for o caso, a gente faz algumas resenhas sobre essa questão do manejo, vamos falar, a culpa, né, que os pânicos levam em alguns problemas aí que a gente encontra na nutrição de equinos, tá? Bom, o cultivar colonião, né, que é o cultivar comum, ou seja, é um cultivar talvez dos mais antigos, com menos melhoramento, né, voltado para produtividade, para resistência à praga e tudo mais, e por outro lado também um dos mais rústicos, né, tem aí uma formação de touceiras próximo de 2,5 metros de altura, então a gente já começa a entender que é uma planta de porte alto, né, bem produtiva, quando bem trabalhada, quando adubada, etc. As folhas e os colmos verde bem escuro, tá? Num tom quase azulado mesmo. Responde muito bem à adubação. E via de regra, gente, se a gente pegar os pânicos em geral, eles são plantas, né? São gramíneas de solos leves. O que significa isso? Se adaptam muito melhor em solos arenosos do que em solos mais pesados, em solos de textura média ou até mesmo solos argilosos, tá? E vão melhor, né? Vegetam bem, produzem bem em áreas com boa umidade. E aí essa umidade não é lâmina d'água, não é área de encharcamento, tá? Pelo contrário, ela não tolera encharcamento. Mas em áreas onde se chove pelo menos 800, 1.000 milímetros de precipitação aí por ano, tá? Um outro cultivar comum, né, que a gente tem, que é o Tanzânia. Na verdade, a gente tem vários outros, tá? Tem Green Panic, Ghetto Panic, Sempre Verde. São todos com características muito específicas, desenvolvidos ou melhorados para um determinado tipo de característica. Né? Exemplo, a gente tem alguns cultivares que vão tolerar um pouco mais temperatura baixa. Então, às vezes são mais utilizados em locais onde mais frio. O Green Panic, né, é um capim extremamente resistente em locais de seca, onde chove aí 400, 500 milímetros por ano, tá? Para quem não conhece aí, né, se tiver oportunidade de conhecer, principalmente região nordeste de Minas, região de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha, a gente tem a oportunidade de conhecer algumas fazendas ali naquela região e tem a presença desse cultivar de pânico lá e vai muito bem, né? São regiões de precipitação
mais baixas, tirando as áreas, obviamente, irrigadas, né? Que é uma região que, embora chova menos, mas tem muita água de rios, né, disponível. Então, mas são propriedades ali muito específicas, muito pontuais, né? Mas o Green Panic, em geral, é um cultivar de pânico que tolera muito bem, né? E vai muito bem nesses locais onde a precipitação é um pouco mais baixa, tá? Dentre os cultivares mais comuns que a gente tem aí, né? Tanzânia, Mombaça, de algum tempo para cá, né? Vem ganhando espaço aí, cultivar paredão, cultivar tamane. O Tanzânia, gente, teoricamente foi, né? Hoje não mais, mas era dos cultivares melhorados mais jovens, mais novos, vamos falar assim, né? Tem uma relação de haste-folha muito boa, bom valor nutricional, assim como a grande maioria dos pânicos, né? Quando bem trabalhados, quando bem manejados, tem bom valor nutricional, então tem bons teores de proteína bruta, tem digestibilidade boa da fibra. Não resistem muito bem a áreas muito frias, né? Nesse caso aqui o Tanzânia especificamente, e é exigente em fertilidade de solo. O Tanzânia em específico, gente, sofreu e vem sofrendo, né? Perdas, vamos falar assim, e perda principalmente de espaço, né? De comercialização e etc., em função de baixa tolerância a algumas pragas, tá? Por conta disso, ele vem diminuindo, né, o seu uso no campo aí, na formação, no plantio, e vem sendo substituído por outros cultivares, né, inclusive por novos lançamentos, como é o caso do tamane, por exemplo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais para frente. Na época, né, em que houve os lançamentos aí do Mombaça e do Tanzânia, ambos lançamentos da Embrapa, né, a gente tem aí um comparativo, vamos falar assim, em termos de características, né, que são realmente os mais comuns. Então, o Mombaça, né, tem um porte um pouco maior do que o Tanzânia. As folhas são mais eretas, né, de pouca pilosidade. Então, se a gente olhar para ele, vai ser uma planta mais lisa mesmo, sem pelo, e normalmente com a estrutura de touceira um pouco mais ereta, um pouco mais para cima, tá? O Tanzânia tem folhas decumbentes, né, mais finas, normalmente são mais claras e também sem pilosidade, praticamente lisa a folha. A grande diferença aqui realmente é na estrutura da touceira, tá? E no porte. O Tanzânia, via de regra, vai ter uma touceira mais alta, com as folhas voltadas mais para cima, e o Mombaça, desculpe, e o Tanzânia, o porte um pouco mais baixo, médio para baixo, tá? Com a touceira um pouco mais aberta. Então, não é muito difícil a gente familiarizado com os dois, de diferenciar eles no campo, né? Quando emite inflorescência, o Mombaça tem uma coloração roxo esverdeada, tá? Então, chega a ter um pouco arroxeada, mas mais pendendo para o verde. E o Tanzânia, quando emite inflorescência, a inflorescência bem roxa mesmo. Muito difícil da gente confundir as duas quando emite inflorescência. Tá? A inflorescência dos dois é uma panícula, nós vamos ver mais para frente, por isso que ele chama panicum, né? Via de regra, o Mombaça é mais produtivo e proporciona aí maior ganho por área. Lembra que quando a gente tem mais produção de matéria seca, a gente aumenta a lotação, aumenta a capacidade de suporte da área, tá? E o Tanzânia, em contrapartida, por ter o porte um pouco mais baixo, as folhas um pouco mais finas, boa relação de folha e colmo, normalmente proporciona um ganho por animal, um ganho individual um pouco melhor do que o Mombaça. De novo, isso aqui não é regra, tá, gente? Depende muito do manejo, depende muito da lotação que a gente quer colocar na área, mas isso aqui são dados médios, né? Inclusive de fonte da própria Embrapa, tá? O Massai é um lançamento da Embrapa aí relativamente recente, né, em comparação com os demais. É um híbrido espontâneo de pânico máximo e pânico infestum. Então, é um pânico híbrido, mas é muito resistente, né? É uma característica, inclusive, de híbridos quando isso acontece. Ele é muito resistente a várias situações, vamos falar assim, de desafio, tá? O porte é um pouco mais baixo, é precoce, então floresce e produz sementes viáveis várias vezes ao ano. Isso a gente vê no campo, a gente, né, utiliza bastante Massai. Tem uma velocidade de rebrota impressionante, começa a chover, começa a esquentar, ele rebrota muito rápido, né? Cobre muito bem o solo e resiste muito bem a cigarrinha. No caso do Massai, do Tanzânia e do Mombaça, eles têm algum prejuízo,
né? Embora convivam bem, vamos falar assim, com a cigarrinha, mas eles têm algum prejuízo. O Tanzânia ainda menos do que o Mombaça, tá? Mas o Maasai resiste muito bem. E aí aqui, gente, tem uma observação, né? Que o Maasai ele é bem utilizado para pastejo de equinos, embora frequentemente a gente veja aí, né, relatos, casos do Maasai causando cólica em equinos, etc. E aí a gente tem que diferenciar essas duas pontas, vamos falar assim. Uma primeira causa, né, e comum, que é o fato dos animais pastejarem um capim de qualidade ruim, de fibra de baixa digestibilidade, e aí não é o Maasai, é qualquer capim pode fazer isso, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a realmente entender a causa, né, do problema. Quando a gente fala do outro lado, né, dos relatos, que muitos colegas, né, fecham os diagnósticos aí de cólicas fermentativas, produção de gases no intestino delgado, a gente também precisa ficar muito atento. Esses relatos eles acontecem na região norte do país, né, na região centro-oeste, na regiões que não chove tanto e que não faz tanto calor, a gente não tem tanto esses relatos. Então, a gente já começa a repensar, vamos falar assim, essas teorias, né, essas hipóteses. E da mesma forma, se a gente pegar na própria composição química, composição bromatológica da planta, a gente tem pouca sustentação, vamos falar assim, para realmente atribuir essas cólicas fermentativas ao Maasai. Né? Possivelmente há algo que ainda precisa de ser mais estudado, mais explicado, embora, né, com todo respeito, a gente entenda os relatos, né, interprete a leitura desses relatos que estão disponíveis aí na literatura, mas a gente utiliza há muitos anos, utiliza em várias situações e nunca teve problema no pastejo de equino. Então, na minha opinião técnica, né, ainda há algo para se entender, para se estudar mais sobre essas cólicas fermentativas, sobre ser o Maasai o grande causador disso tudo. Tá? Aqui, só para vocês verem, uma touceira de Tanzânia, né, com a estrutura bastante folha que a gente comentou, mais aberta, com porte um pouco mais baixo. Tá? A estrutura do um pouco mais fechada, né, com touceiras maiores, as plantas, as folhas voltadas mais para cima. E aqui a estrutura do Maasai, né, com as folhas bem finas. Isso aqui, gente, possibilita um pastejo uma estrutura muito boa para o pastejo, né? Da mesma forma que ela rebrota muito rápido, ela permite ou ela aceita, ela tolera um pastejo muito baixo. Então é comum a gente ver pastejo, principalmente de equino aí, né, pastejando bem baixo mesmo essa estrutura, até de bovinos mesmo, levando essa estrutura bem lá no chão e ele conseguindo rebrotar muito bem. Não que isso seja o ideal, né, mas que nas andanças aí a gente vê muitas coisas. Essa é uma das coisas que eu já pude perceber assim, em algumas fazendas, né, a capacidade de rebrota do Maasai, mesmo quando ele é realmente judiado, quando ele é pastejado com uma intensidade muito alta. Tá? Dependendo, né, a gente vai ter aí várias possibilidades, né? Aqui uma área de Tanzânia, aqui uma área de Mombaça. A gente vai ter estruturas diferentes nas touceiras, mais abertas, mais fechadas. Né? Isso também depende um pouco da lotação, depende um pouco da frequência, da intensidade de pastejo que a gente dá na área. A planta, gente, ela tem um negócio que a gente chama de plasticidade fenotípica, né? A capacidade dela de reagir ao manejo que está sendo imposto. Então, às vezes, as plantas abrem as touceiras, fecham as touceiras um pouco mais, um pouco menos, né? E a gente precisa de entender um pouco disso para poder realmente, às vezes, identificar a planta da forma correta, qual que não é, né? E saber usar ela da melhor forma possível, tá? Normalmente, nas brotações, e aí no geral de pânico, elas têm os colmos chatos, né? Achatados, então não é aquele colmo redondinho igual as outras, ele é realmente mais achatado, principalmente nas brotações mais novas, tá? Aquelas brotações basais que vêm do chão, elas têm o colmo bem achatado. Várias tonalidades, então a cor não é um bom parâmetro, né, para a gente diferenciar ou para a gente trazer essa informação aí do campo. Além de que essa cor também varia muito em função
da condição que essa planta está, né, de adubação, de solo e assim por diante. A maioria apresenta um desenvolvimento bem vigoroso, né, vegeta muito bem, com muita força. A gente fala que a gente brinca, né, nas aulas práticas, aí é difícil arrancar uma touceira de pânico, de mombaça ou de qualquer cultivar que esteja vigorando bem, que esteja bem implantado, né? Então, é sempre um teste que a gente faz aí nas aulas práticas para realmente mostrar o tanto que uma touceira bem implantada, vegetando bem, ela está firme ali no solo, ela ocupa aquele espaço, ela compete bem por aquele espaço, né? E via de regra tende a fechar a área quando está com um stand, com a população de plantas boa, né? Quando está dentro do adequado, do desejado. Tem muita faixa de clima e solo, né? Se a gente pegar aí a média, vai estar entre 800 a 1.200 milímetros de chuva, tá? Como eu disse, o Green Panic, que é um cultivar de pânico, vai muito bem em precipitações aí próximas de 400 a 600 milímetros. E é impressionante o quanto ele aguenta, né? Aí na época das águas, rebrota muito rápido, emite inflorescência, forma um banco de sementes para poder se manter ali naquela área, tá? E produz matéria seca suficiente para poder sustentar aí lotações razoáveis, né? Nós estamos falando de um lugar onde chove 600 milímetros por ano, é uma lotação média aí de 1,5, 2 UA por hectare, é bem considerável, é bem razoável, né? Pode crescer em solo pobre e seco, obviamente, toda planta pode, né? Mas nessas situações não vai resistir pisoteio, não vai resistir pastejo, e aí acaba não fazendo muito sentido, né? Se a gente vai trabalhar com pânico, a gente precisa entender que a gente precisa investir no solo. Precisa fazer trato cultural, precisa adubar bem, precisa cuidar bem dessas áreas, né? Senão elas também não vão ser produtivas, tá? Temperaturas aí abaixo de 15 graus reduz a taxa fotossintética, assim como qualquer outra gramínea tropical. A gente está falando aí das taxas ótimas, né, de fotossíntese próximo de 30 graus. Então, abaixo de 15 já diminui. E aí isso aqui acontece com muita frequência, né, em várias regiões do Brasil aí, principalmente à noite. E aí coincide com dias curtos, coincide com a ausência de chuva. E aí realmente essas gramíneas não vão desenvolver, não vão produzir na época da seca, tá? Então tem uma estacionalidade entre seca e água muito grande, exceto para um cultivar, né, que é o Gaton Panic. Dificilmente a gente vê ele em fazenda, vê ele sendo utilizado de forma comercial, mas tem essa característica de tolerar um pouco mais o frio. De maneira geral, né, são plantas de solos férteis, a gente já comentou, de média alta. Dependendo do cultivar, por exemplo, o Maasai tolera um pouco menos fertilidade do que as outras, né? Não vai bem em solo argiloso, então no máximo aí solos de textura média e solos bem drenados, né? Não são plantas para a gente poder trabalhar em áreas alagadas, em áreas que tem lâmina d'água, tá? Elas realmente vão morrer e vão ser substituídas por alguma outra que tolera aquele ambiente ali um pouco mais hostil para elas. As sementes, né? Normalmente, valor cultural mínimo aí de 10%. Hoje a gente já tem sementes no mercado. Hoje não, há algum tempo a gente tem sementes no mercado aí com 90%, 95% de valor cultural. Tá? Deem preferência para essas sementes boas. O espaçamento entre linhas, né? Quando a gente está falando em plantio em linha, normalmente 60 centímetros. E aí quando a gente trabalha com cultivares de porte um pouco menor, tipo o Maasai, por exemplo, né? Ou o próprio tamanho, a gente vai trabalhar aí, tentar trabalhar com 50 centímetros. Isso aqui acaba que a gente não tem muito, nem muda muito, né? Às vezes a gente vai usar uma plantadeira em linha que já está regulada, por exemplo, um plantio de milho a 70 centímetros entre linhas, e a gente acaba usando aquele mesmo espaçamento ali que a máquina já está regulada, tá? Mas sempre que for possível, se a gente conseguisse trazer isso para 50 centímetros, seria bom. O enterri da semente não pode passar mais de 2 centímetros. É comum, às vezes, a gente ter áreas onde a semente não brota, porque ela é enterrada demais, né? Solos muito macios ali, muito revolvidos, e às vezes acabam enterrando demais a semente. Isso acontece muito nos plantios por plantadeira, tá? Nos plantios a lanço isso acontece muito pouco, mas quando passa de 2, 3 centímetros aí, dificilmente essa semente consegue romper aquela barreira ali e emitir aquela primeira brotação, aquela plântulazinha, né, que sai logo que a semente germina, tá? Então, esses cuidados aqui na hora do plantio, eles são necessários.
né? O espaçamento, o número de semente que está caindo ou a quantidade e a quantidade, a profundidade que essa semente vai ser enterrada, tá? Quando a gente pensa, né, que nos dados que a gente tem na literatura, nós estamos falando em número de semente por grama, né, de recomendação de plantio, em quilos por hectare. E aqui para alguns cultivares, então Tanzânia, Tobiatã, o cultivar comum, né, sementes por grama, aproximadamente a gente vai ter 960 sementes por grama, no Tobiatã 680, no cultivar comum 780. E uma taxa de semeadura aí, né, em quilos de semente pura viável por hectare. Então, 1,6, 2,5, 1,6. Isso aqui, gente, de novo, vai depender da semente, tá? Tem recomendações aí de 8 quilos, 10 quilos do produto comercial por hectare, né? E aí, de novo, vai depender muito do valor cultural da semente. Quanto maior for o valor cultural da semente, teoricamente, menos quilo a gente precisa jogar por hectare. Então, lembra daquela continha que a gente fez lá, né? Qual que é o quilo, o preço do quilo de semente pura viável ou o preço do quilo com 100% de valor cultural que a gente precisaria, né? Que a gente está adquirindo, que a gente está comprando, né? E a gente vai sempre tomar uma decisão melhor do que vai ficar mais barato, ao mesmo tempo, tecnicamente vai ser eficiente, tá? Tem como a gente plantar por muda, né? Mas aí normalmente esse plantio fica um pouco mais caro, a não ser que a gente tenha a muda na fazenda, mas na minha opinião técnica não faz muito sentido, né? A gente tendo a opção de comprar boas sementes é sempre melhor fazer plantio por semente, tá? Caso vai plantar por muda, tentar manter uma distância entre linhas aí de 50 centímetros e uma distância entre cova também de 50 centímetros. Em média aí de 3 a 5 mudas por cova, normalmente não é utilizado, mas existe essa recomendação técnica e é bom vocês conhecerem ela, né? Tem boa resistência ao fogo, então rebrota muito fácil, né? No passado era muito utilizada aquela passagem de fogo, assim como a gente comentou para o brequearão, para quebrar aquela estrutura velha. Como são plantas cespitosas, plantas de crescimento em forma de touceira, quando elas passam, né, de um ano para o outro, de uma estação para outra, acaba acumulando, né, uma quantidade grande ali de material senescente, de material velho. Então, antigamente o pessoal passava muito fogo, né, essa planta rebrota muito fácil após o fogo. Não tolera muito bem frio, então sempre que dá geada, queima a parte vegetativa, pode inclusive matar algumas plantas, né? E tem tolerância razoável à seca, tá? Diferente entre os cultivares, como a gente já comentou, a gente tem cultivares aí que vão muito bem em locais secos, em locais que chovem pouco. Pode ser utilizado como feno, né? Normalmente dá um feno de boa qualidade, desde que bem feito. Aí tem um limitante grande que a gente vai comentar, né, nas próximas aulas aí de produção de feno, que é a diferença entre a velocidade de secagem da haste e da folha. Uma característica que a gente busca, gente, na produção de feno é uma gramínea que tem a velocidade semelhante de secagem entre haste e folha, né? E é comum a gente ver, às vezes, feno de Mombaça, feno de Tanzânia, feno de Maasai, e é também comum a gente ver esse feno sendo enfardado ou sendo guardado úmido. Por quê? Porque a velocidade de secagem entre folha e haste é muito diferente, tá? Pode ser utilizado como silagem, né? A gente tem feito aí alguns trabalhos de silagem de gramíneas, né? Na verdade, a gente vem de um grupo de pesquisa que faz avaliação de silagem de gramínea há mais de 30 anos, né? E hoje a gente vem trabalhando com isso, voltado para a alimentação de equinos, né? Os que a gente tem chamado de silagem de baixo amido. Então, com o uso dessas tecnologias aí, para poder melhorar o perfil de fermentação e para poder melhorar o produto final, né, que está sendo ensilado, no caso, a silagem. Aqui, só para vocês verem, né, o teor de matéria seca, proteína bruta e carboidratos solúveis da forragem fresca e os valores de pH da silagem de capim Tanzânia, em diferentes idades de corte. Então, aqui com 42, 63, 84 e 112 dias. Isso aqui é um trabalho que foi feito mostrando o seguinte: a quantidade de carboidrato solúvel é muito baixa, né? Os teores de proteína bruta, eles vão diminuindo à medida que essa planta vai ficando mais velha, totalmente comum, né, esse comportamento. Os teores de matéria seca vão aumentando. E aí, só para a gente ir introduzindo alguns conceitos, gente, toda vez que a gente está falando de ensilagem, né, de produção de silagem de qualidade, a gente gostaria de quê? De ter
um material sendo ensilado ali com a matéria seca próxima dos 30%, tá? Que é quando a gente vai ter o melhor perfil de fermentação, quando a gente vai ter melhores condições para compactação e assim por diante. E aí, se a gente esperasse, né, essa planta chegar próxima dos 30% de matéria seca, percebam que ela praticamente já teria proteína bruta muito baixa, consequentemente, né, muita fibra. Na verdade, a queda da proteína ou a diminuição do teor de proteína é em função do aumento do teor de fibra, tá? Por quê? Porque, como eu comentei em alguma outra aula aí, são as duas maiores grandezas que a gente tem dentro da planta, fibra e proteína bruta. Sempre que uma aumenta, necessariamente a outra tem que diminuir, né? Por quê? Porque elas são variáveis, elas são grandezas que variam em função de um total de 100%. Então, pensem só. Se eu tenho ali, pensa num pote de sorvete napolitano, chocolate, creme e morango, 33% de cada, certo? Se eu tiro um dos três sabores, eu continuo tendo a mesma quantidade em quilos de cada um dos dois que eu tinha, porém agora cada um representa 50%. Então, toda vez que a gente fala de composição química, composição bromatológica de planta, a gente está falando em grandezas relativas. É porcentagem de um total. Por que que toda vez que eu aumento a quantidade de fibra, eu necessariamente reduzo a quantidade de proteína bruta? Mesmo que a quantidade de proteína absoluta seja a mesma que esteja ali, ou às vezes até um pouco maior, mas ela vai reduzir. Por quê? Porque uma outra grandeza que representa mais daquele todo, daquele total, aumentou proporcionalmente mais do que o que tinha nela. Então, o que a gente está falando? Toda vez que essa planta vai ficando mais velha, ela tem que acumular material estrutural, senão essa planta tomba, né? Então, ela acumula ali os carboidratos estruturais, né? Ou os carboidratos fibrosos, que a gente fala. Antigamente, eles eram chamados de estruturais porque eles faziam parte, né, agronomicamente, da estrutura da planta. Então, se a gente está falando de celulose, hemiceluloses, lignina, que não é um carboidrato, mas faz parte dessa fração estrutural da planta, né? As próprias pectinas que vão fazer essa ligação entre uma célula e outra, né, da parede vegetal. Então, se a gente tem a planta aumentando ou crescendo, alongando o colmo, acumulando mais material estrutural, necessariamente a proteína tende a reduzir. E é por isso que muitas vezes as pessoas têm a mania, né, de classificar um volumoso como sendo bom ou ruim pelo teor de proteína bruta. Porque, de certa forma, essa proteína bruta ela está indiretamente relacionada à qualidade da planta. Quando a proteína diminui muito, significa o quê? Aumentou muito o material fibroso, na maioria das vezes. E esse material fibroso, quando ele aumenta, ele está relacionado com queda de qualidade, com perda de qualidade da planta. Tá? Mas sempre que a gente olha para um indicador isolado, é arriscado, é perigoso. Né? Então, eu deveria olhar tanto para a proteína quanto para a digestibilidade da fibra, por exemplo. Aqui, nesse dado, é só para chamar a atenção o seguinte, se a gente esperasse chegar na matéria seca de 30%, teoricamente eu teria um capim de qualidade muito ruim, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Por outro lado, se eu ensilar um capim com 42 ou 60 dias de rebrota, de idade, eu vou ensilar um material entre 20% e 22% de matéria seca. Isso é muito úmido, né? A gente tem muita perda por efluente, a gente tem um perfil de fermentação não desejado, a gente tem crescimento ali de bactérias, principalmente do gênero Clostridium, vão produzir ácido butírico, né? Vão levar à putrefação desse material ensilado. Então é por isso que a gente tem trabalhado ensilar esse material mais jovem, né? E colocar aditivo, colocar alguma tecnologia para poder melhorar essa questão da matéria seca e melhorar a disponibilidade, né, de carboidrato, melhorar o perfil de fermentação, tá? Vocês vão ver também que a gente precisaria, teoricamente, pelo menos 10% de carboidrato solúvel para poder ensilar bem o material. Quando a gente pega uma planta de milho, por exemplo, que tem as características desejáveis, né, que a gente chama de ensilabilidade, a gente vai ter mais de 10% de carboidrato solúvel. E aí vocês vão ver que as silagens de milho, elas chegam a pHs próximos aí de 4, 4,2, né, que é um pH bem bom, a gente já considera para poder conservar o material. Lembra que esse material ensilado,
ele vai ser conservado a partir da redução do pH, a partir da acidez do meio ali, que não vai deixar nenhum tipo de outro micro-organismo crescer. Então, é sempre importante que a gente tenha a redução do pH abaixo de 4,2. Né? Nós vamos ter, às vezes, silagens aí de milho, por exemplo, com pH próximo de 3,8, 3,9. E aí, quando a gente ensila um material que tem pouco carboidrato, as bactérias que vão produzir esse ácido significa que elas têm pouco substrato. Se elas têm pouco substrato, pouco ácido vai ser produzido. Se pouco ácido vai ser produzido, menor vai ser a queda do pH. Toda vez que a gente tem maior produção de ácido a partir de mais carboidrato, teoricamente a redução desse pH vai ser mais acentuada, tá? Então tudo tem uma lógica, né? Quantidade de pH de carboidrato disponível, as bactérias fermentam esse carboidrato, produzem ácido, esse ácido faz o pH reduzir. Se tem pouco carboidrato, pouca produção de ácido, pH não reduz tanto, o material não fica tão bem conservado assim. Beleza? Então, sempre que a gente pensar em silagem de gramínea, tem esses entraves, tem essas limitações. Né? A gente precisa cuidar delas para fazer uma silagem de boa qualidade. Talvez a forma mais comum que a gente vai ter aí é pastejo, né? E aí as áreas, gente, são, assim, os dados, né, que a gente tem, principalmente de observação de campo, são áreas que aceitam, que têm uma capacidade de suporte muito alta, que aceitam um desafio muito grande de pastejo. Nós estamos falando aí de lotações em torno de 6, 7 UA por hectare nas águas, tá? Talvez média ano aí de 4 a 5 UA por hectare. Então, realmente são áreas muito produtivas, né? Que precisam de ser muito bem manejadas, porque, via de regra, da mesma velocidade, da mesma forma que essas áreas crescem, né? A gente acaba tendo uma perda, às vezes, de produção de forragem, né? Porque a gente erra no momento de colocar os animais, tá? Então, a gente vai ter aí variações, né, de altura de entrada. Tem trabalhos específicos aí para o Tanzânia, altura de entrada de 70 centímetros, para o Mombaça, altura de 90, e outros cultivares, né, para o Maasai, a gente tende a entrar aí com 50, 60 centímetros. Se for pastejo de equino, a gente tende a entrar sempre um pouco antes, tá, desses dados, pelo fato, né, do equino ter um hábito de selecionar mais, de tentar pastejar mais brotações mais baixas, né, mais basais, com mais folha. Então, a gente tenta entrar com material um pouco mais jovem, um pouco mais baixo. Mas, via de regra, são esses dados, né? Antigamente tinha outras recomendações da Embrapa e tudo mais. Hoje em dia, baseado nas interceptações luminosas, baseado nas recomendações de altura, a gente já tem definido aí quase que para cada cultivar, tá? Lembrar que a altura de saída é sempre metade da altura de entrada, né? A gente quer que o animal pasteje ali o primeiro extrato pastejável e parte do segundo extrato pastejável. Quando a gente divide uma planta em 3 frações, a gente tem primeiro, segundo e terceiro extrato pastejável. A gente quer que o animal pasteje ali um pouco mais um pouco menos, né, do que 50% da planta, para que ele praticamente coma folhas, né? Se a gente submete esse animal a querer rebaixar demais o dossel, o stand de forragem ali, a gente pode submeter esses animais à restrição nutricional, né? Começa a ficar difícil, começa a ficar gastar mais tempo para poder selecionar uma boa dieta. E aí a gente também, além de prejudicar o rebrote da gramínea, a gente prejudica o desempenho dos animais, tá? Claro que cada situação é uma situação, mas isso precisa ser levado em consideração, né? A gente tem os dados médios aí de lotação de 1 a 3 UA por hectare na época das águas, né? 1,5 UA por hectare na época da seca, e aí depende da fertilidade, depende da adubação, tá? Nós já trabalhamos aí até com 6, 7 UA por hectare nas águas, rodando praticamente as águas todas, se estiver chovendo, em área de sequeiro, tá? Com equinos a mesma coisa, temos trabalhado aí em área de Mombaça com 6, esse ano inclusive rodamos aí uma área de 7 hectares com 60 éguas, né? Em um dos lotes, éguas paridas. Então, realmente é uma gramínea muito produtiva, tolera esse desafio, esse pastejo e rodou muito bem, assim, com índices, né, de manutenção de score corporal, de crescimento dos potros, de ganho de peso dos potros,
satisfatórios, né, dentro do que a gente considera adequado. Então, são possibilidades muito boas para ser utilizadas, tanto no gado de leite, quanto no gado de corte, quanto para equino, tá? Bom, aqui um dado legal, né, de um trabalho com produção de massa de forragem em tonelada por hectare de diferentes cultivares de pânico. Então, comparação aqui entre Tanzânia e Mombaça e média de todos os outros cultivares. Com 50 kg de nitrogênio por hectare, né, por ciclo ou por corte, isso aqui são doses de adubação, então 50, 75 e 100. O Tanzânia, com 50 quilos, produziu 31,19, com 75, 33,7, com 100, 37,7. O Mombaça, 28,5, 36,6 e 38,3. E todos os outros cultivares, 30,7, 34,4 e 36,8. Então, o que chama atenção para a gente aqui, né? Até onde a gente deve fazer uma aplicação. Vocês veem que há uma resposta crescente, há uma resposta quase que linear aqui. Quanto mais adubo eu jogo, mais produção eu tenho, né? E aí, uma coisa que a gente precisa ficar atento é até que ponto essa dose de adubação é vantajosa ou é econômica, né? A gente tem uma regra, né, uma lei que serve para adubação, mas serve para qualquer outro sistema biológico, né, que é a lei dos incrementos decrescentes. Toda vez que a gente vai aumentando a dose, teoricamente essa curva de resposta, ela respeita uma parábola, ela respeita uma curva quadrática, né? Ela não é linear sempre. E aí tem um determinado momento que é o ponto de virada dessa curva, né? E esse ponto de virada, teoricamente, seria o máximo da dose ótima que a gente poderia jogar. A gente pode fazer duas avaliações. Qual é o ponto ótimo zootécnico, de produção, agronômico, e qual é o ponto ótimo financeiro, tá? Via de regra, gente, o ponto ótimo financeiro, ele está sempre antes do ponto ótimo zootécnico. Então, isso precisa de ser olhado, né, de ser cuidado com muita cautela, tá? Em cada situação e em cada sistema, em cada tipo de solo, né, histórico da área e assim por diante. Mas esse é um comportamento importante que precisa de ser lembrado, né? Sempre que a gente fala disso, é importante a gente lembrar desse gráfico. Em outros momentos, eu acho que nós vamos comentar mais sobre isso. Nessa comparação aqui, né? Se a gente pegar entre ou num total, vamos falar assim, o Mombaça, como a gente já tinha comentado, apresenta uma produção de massa de forragem, né? Sempre avaliando comparativamente, tá? O que não quer dizer, né, que a gente sempre vai usar o Mombaça. Tem épocas ou em fazendas específicas que a gente pode usar. Hoje a gente já tem cultivares, né, que vem substituindo o Mombaça de certa forma, como o cultivar paredão, por exemplo, para ser utilizado, que é uma possibilidade também muito produtiva, tá? Uma outra coisa importante aqui, ó, que a gente tem que comentar, num outro trabalho, a produção de matéria verde, né, em tonelada por hectare, 132 no Tanzânia, 165 no Mombaça, 153 no Tobiatã. Redução no segundo ano, sem adubação, sem reposição de nutrientes. Então, qual que era o histórico aqui? Formava-se a área, adubava, cuidava dela, beleza. No segundo ano, não fazia nenhum tipo de trato cultural para essa área. E aí a gente tinha redução de 48%, 45% e 54% na produtividade. Lembre, pessoal, que queda de produtividade é o primeiro sinal de degradação de um pasto, tá? O que acontece muito nas fazendas? Forma-se a área, né? E aí coloca lá a lotação X, vamos imaginar que aqui tinha 5A por hectare. Se no ano seguinte essa produtividade caiu 50% mais ou menos, significa que poderia colocar quantos animais ali, né? Nas mesmas condições de manejo, etc., 2,5 UA, não mais a 5A por hectare. Então, qual que é o normal? Se o ano passado essa área aguentou 5A por hectare, esse ano aguenta de novo. Só que a adubação não foi a mesma, né? Todo o trabalho não foi o mesmo. E aí, muitas vezes, esse pasto está num processo de degradação. Às vezes, a produção cai, o ganho de peso cai, o desempenho em geral de qualquer categoria, de qualquer espécie cai. E aí a pessoa fala assim, uai, mas esse capim está tendo algum problema, está tendo alguma coisa. Sim, às vezes está faltando comida mesmo, né? E é só uma questão de ajuste. Então, ficar muito atento a isso, né? Olhar para os números, medir, monitorar isso dentro da fazenda para poder entender onde é que realmente está sendo o problema, tá?
porque isso aqui acontece, né? E a gente vê acontecendo aí no campo frequentemente, tá? Normalmente, né, tem problema com cigarrinha, a gente já comentou, alguns mais, outros menos. Por exemplo, o Maasai resiste muito bem. Tem problema com lagarta, tá? Isso aqui é comum, principalmente em áreas onde está próximo aí de lavouras de soja, né, onde estão próximas fazendas que tem alguma área, por exemplo, com tifton ou com alguma outra gramínea do gênero Sinodon, que normalmente tem um ataque de lagarta quase que invariavelmente, pelo menos uma vez no ano, tá? Problema com gafanhoto acontece, né, de comer mesmo a parte vegetativa, de comer folha, né, e alguns fungos piorando bem a qualidade da semente, como é o caso do Tanzânia, tá? Reduziu muito a comercialização e aí, consequentemente, a gente acaba não encontrando, né, ela para ser implantada nas fazendas mais, por conta da qualidade de semente comprometida em função de contaminação por fungo, tá? Pessoal, a gente finaliza aqui essa parte dos pânicos. Tem muito detalhe, tem muita coisa ainda para a gente poder comentar, né? Tem muito material aí na literatura, bastante coisa que eu deixei para vocês lá na plataforma. Fiquem à vontade para poder mandar as dúvidas, né? Para a gente poder discutir mais algo pontual ou algo que vocês queiram discutir sobre isso aí. Um abraço, até a próxima.